Ei pessoal, eu sou o McCoy. Nesse vídeo eu vou te falar o top 10 dos verbos mais falados em francês. Então vamos lá? O verbo de número 1. O verbo de número 1 é nada mais nada menos que o verbo être. 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 Que significa ser ou estar. Esse verbo é importante porque ele é utilizado para falar da sua identidade, como também da sua profissão. Por exemplo, eu sou professor. Je suis professeur. Je suis professeur. Número 2. Na segunda colocação nós temos o verbo ter, que significa avoir. Avoir. O verbo avoir, ele serve para falar de algo que possuímos ou falar da nossa idade. Por exemplo, eu tenho 28 anos. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. 3. O dono dessa posição é o verbo querer, que significa vouloir. 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 Nós utilizamos esse verbo para falar de alguma intenção, uma vontade ou algum desejo, como por exemplo, eu queria que você se inscrevesse no meu canal. Je voudrais que vous vous abonniez à ma chaîne. Je voudrais que vous vous abonniez à ma chaîne. Número 4. O dono dessa posição é o verbo ver, que significa voar. Voar. Esse verbo ele é utilizado para captar a imagem de algo através da visão, ou seja, quando nós enxergamos alguma coisa. Por exemplo, eu vejo que você está aprendendo francês. Je vois que vous apprenez le français. Je vois que vous apprenez le français. Número 5. O dono dessa posição é o verbo ir, que significa aller. Aller. O verbo aller, ele serve para falar de alguma locomoção, ou seja, que você vai se mover de um local para o outro. Por exemplo, eu vou ao cinema com meus amigos. Je vais au cinéma avec mes amis. Je vais au cinéma avec mes amis. 6. O dono dessa posição é o verbo fazer, que em francês significa faire. 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 E o verbo faire serve para falar de alguma ação ou algo que nós queremos realizar. Por exemplo, eu faço esporte. Je fais du sport. Je fais du sport. 7. O dono dessa posição é o verbo dizer, que em francês significa dire. 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 O verbo dire ele serve para expressar ideias ou pensamentos. Por exemplo, eu te digo que é possível falar francês na internet. Je te dis que c'est possible d'apprendre le français sur Internet. Je te dis que c'est possible d'apprendre le français sur Internet. Número 8. O dono dessa posição é o verbo saber, que em francês significa savoir. Savoir. E o verbo savoir, ele serve para falar de algo que você tem conhecimento. Por exemplo, eu sei falar francês. Je sais parler français. Je sais parler français. Número 9. O dono dessa posição é o verbo amar ou gostar, que em francês tem apenas um significado, que é o verbo aimer. Aimer. Amar e gostar vão variar de acordo com o contexto, como por exemplo, eu te amo. Je t'aime. Je t'aime. Eu gosto de viajar. J'aime voyager. J'aime voyager. 10. O dono dessa posição é o verbo poder, que em francês significa pouvoir. 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 O verbo pouvoir, ele serve para falar de uma capacidade ou uma oportunidade, como por exemplo, eu posso aprender francês. Je peux apprendre le français. Je peux apprendre le français. Então é isso. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá rapidinho, Francês com McCoy. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube e quer continuar recebendo vídeos, aperta no botãozinho de se inscrever,
porque aqui toda semana tem vídeo. Merci, au revoir.